Meu nome é Douglas, a gente está aqui para fazer uma videoaula sobre genética, mais especificamente sobre a transcrição do RNA. Bom, a transcrição do RNA nada mais é que o processo, né? A transcrição é o processo para formar RNA, uma molécula de RNA. Lembrando que um RNA é formado por fita simples, diferente do DNA, que é dupla fita. Então, as moléculas de RNA elas são formadas a partir de moléculas de DNA, através desse processo que é a transcrição. Esse processo ele é realizado por uma enzima chamada RNA polimerase. Essa enzima, qual é a função dela? Ela tem a função de separar as fitas, né, que como o DNA, as fitas do DNA, como o DNA é fita dupla, ela separa, ela divide, abre um pouco essas duas fitas e usa uma dessas fitas como molde para a produção do RNA. Lembrando que é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Bom, a RNA polimerase ela adiciona os nucleotídeos livres na sequência correta. Como os nucleotídeos têm que ser na sequência correta, beleza? A gente também não pode esquecer que a molécula que na molécula do RNA não existe a timina. Ela é substituída pela uracila, que não existe na molécula do DNA, ou seja, a uracila tem no RNA e não tem no DNA, a timina tem no DNA e não tem no RNA. Bom, assim a adenina que tem na molécula do DNA vai parear com uma uracila e a guanina com a citosina, normal, dando sequência na transcrição. Bem, como que funciona a transcrição depois que a RNA polimerase entra, divide e começa a sintetizar nucleotídeos livres na célula? A partir daí já é formado a fita simples do RNA. Depois dessa parte, depois que a transcrição foi feita, a fita de RNA é sintetizada e organizada em códons. O que são códons? Os códons são um conjunto de cada 3 nucleotídeos, ou seja, a cada 3 nucleotídeos a gente tem isso lá na parte de tradução. Isso lá na parte de tradução vai ser muito importante porque cada códon é lido pelo ribossomo que vai sintetizar a proteína. Ele é lido, cada códon, que é os 3 nucleotídeos, ele é lido como um aminoácido específico, então tem que ter a sequência certa. Porém, antes de todo esse processo de tradução acontecer, a molécula de RNA passa por um processo muito importante que é chamado de maturação. O que é a maturação? É um processo que, digamos que ele limpa o RNA, porque o RNA ele não é todo codificado, ou seja, alguns códons não serão lidos pelo ribossomo e não se transformarão, eles não vão se transformar em proteínas, então eles têm que ser retirados dessa fita de RNA. Essas partes que não são codificadas são chamadas de introns. As partes que são retiradas do RNA são chamadas de introns, sobrando apenas os exons. O que são os exons? Os exons é um conjunto de códons que esses sim serão codificados pelo ribossomo e se transformarão em uma proteína específica. Bom, isso é importante, cada RNA que existe, cada RNA que é formado e quais são as suas funções, né? Mas isso é assunto para uma outra aula e eu vou ficando por aqui. Tchau! Maquiador, pós-vídeo, pré-vídeo. Que nojo, filha. Deu certo.